Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Você que está chegando agora, né? Seja bem-vindo. Primeiramente, o meu nome é Guilherme e eu gravo vídeo aulas com o intuito de te dar uma força nos principais vestibulares na parte de física, tá? E que você consiga tirar suas dúvidas, ok? Bom, galera, é o seguinte, a gente está gravando hoje a aula de número 6, tá? A gente vai entrar numa outra operação de vetores em relação à aula de número 5. A gente estava vendo soma, né? Hoje a gente vai ver subtração de vetores, tá, galera? E eu vou deixar aqui, né, caso você não chegou agora, caso você chegou agora aqui no canal Fisicando Fácil, é novo, né, no canal, eu vou deixar aqui para você a playlist de vetores, o link, tá? É só você clicar aqui para você ir diretamente para lá, tá tudo organizado as aulas para você não perder nada, tá? Tá bom, galera? E também vou deixar na lá na descrição, né, do vídeo, lá embaixo, a playlist e também o link para vocês, beleza? Bom, galera, então vamos para a aula de hoje, tá? Então a gente vai começar então com subtração de vetores, beleza, galera? Ah, pessoal, antes de a gente começar a nossa aula de hoje, né? Por favor, né, se você tá tendo já um ganho, né, nas videoaulas que eu gravo aqui no YouTube, deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal, clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, tá? E compartilhe, se possível, também nas redes sociais, tá bom? Que vai ajudar muito nesse projeto. E aí você também está espalhando conhecimento para as pessoas que realmente também precisam de uma ajuda em física, tá bom? Beleza, galera? Bom, vamos então para a aula, né? A gente vai então começar com um exemplo hoje de número 1, tá? Da subtração de vetores. Eu vou dar dois exemplos para vocês e a gente vai tocando a aula dessa forma, tá bom, galera? Começando com um exemplo, beleza? Bom, galera, o primeiro exemplo da aula de hoje, né? Eu tenho aqui dois vetores, tá? E aí o que a gente precisa saber, né? A gente precisa, ele te dá dois vetores, tá? O vetor A e o vetor B. E ele quer saber o vetor resultante da subtração, né? Do vetor B menos o A, ok? E que a gente vai fazer? Para a gente entender um pouco sobre tração de vetores, você precisa ter um conceito bem definido na sua cabeça e entender aquela questão dos vetores opostos, né? Lembrando que eu não posso mudar a característica do meu vetor, porém eu posso, por exemplo, o meu vetor oposto aqui, eu poderia pegar esse vetor B como um exemplo, né? Ou qualquer desses vetores e fazer o que? Trocar o sentido dele, entendeu? Eu não posso mudar o módulo, eu não posso mudar as propriedades dele, entendeu? Então o que acontece? A gente vai fazer aqui o primeiro exemplo, né? Então como a gente vai começar ele, né? Então eu tenho o meu vetor A, ok? Então o meu vetor A, ele tá dessa forma. E o meu vetor B, eu vou começar a desenhar o vetor B, tá? Então o meu vetor B vai ficar dessa maneira, ok? Vou desenhar ele aqui. Meu vetor B, tá? E agora eu vou pegar o meu vetor A e vou fazer ele oposto ao que está aqui, tá? Porque, galera, o que acontece, né? Eu vou pegar ele e vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma soma de vetores, né? Então eu vou pegar esse cara e fazer o oposto dele. Então o oposto é eu colocar a minha extremidade não mais aqui. Colocar a extremidade do vetor aqui, ok? Na origem dele. Isso que é o vetor oposto, ok? Então o que acontece? Eu vou pegar ele, eu não posso mudar o módulo dele, né? Lembra? Então eu vou pegar somente ele aqui assim, ó, colocar junto com o meu vetor B, tá? E traçar o meu vetor, ok? E a vez de eu colocar a minha extremidade aqui, eu vou colocar a extremidade nesse lado, tá? Então aqui seria o meu vetor A, ok? Agora o que acontece? Se eu pegar e fazer pela soma do vetor, lembra aquele método paralelogramo que a gente viu aqui no canal? Então a gente vai pegar o meu vetor B e vai arrastar uma paralela, ok? Nesse sentido, tá? Então aqui tem a paralela. E aqui também a mesma coisa para o meu vetor A. E aí o meu vetor a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui, vou fazer uma paralela. E aí a gente traça aqui em tracejado para você entender que é a paralela, ok? E aí o meu vetor resultante, que é o meu vetor R, que eu vou fazer de vermelho, aqui na folha, vai ser esse aqui, ó.
vai ser esse aqui. O meu vetor resultante é esse vetor aqui. Ok? Então, o que acontece? Isso aqui, reescrevendo o que eu fiz aqui, galera, como eu fiz uma soma de vetores, na verdade eu não fiz uma subtração de vetores, eu fiz uma soma de vetores, né? Porém, o que acontece? Reescrevendo da forma que eu fiz aqui, eu posso reescrever da seguinte maneira, ó. Eu posso falar para vocês que, né, o que acontece? Eu posso escrever assim, ó. O meu vetor resultante é igual ao B, meu vetor B, mais menos o meu vetor A. Ok? Eu não mudei aqui, eu coloquei um sinal de mais, porque eu fiz uma soma aqui do método paralelogramo, menos o meu vetor A. Aí eu fazendo esse parênteses aqui, ó, não vai mudar em nada em relação a isso. Porque se eu fizer aqui o parênteses, né, o regra de sinal, mais com menos vai dar menos. Então é como se fosse isso aqui, a mesma coisa que fosse isso, ó. O vetor R é igual ao meu vetor B menos o meu vetor A. É como está escrito aqui em cima. Entendeu? Eu só coloquei um mais aqui porque eu fiz uma soma, né? Porém, eu tive que inverter o sinal dele. Né? Eu não posso colocar o A como positivo. Né? Eu tenho que colocar menos. Então aí é o vetor oposto. Por isso que a gente fez essa troca aqui dele. Entendeu? Então por isso que você, quando for fazer subtração de vetores, você precisa ter muito bem o conceito, né, de vetores opostos, né, para você conseguir entender subtração de vetores. Beleza, galera? Bom, então a gente tem o primeiro exemplo, já foi. Agora o segundo exemplo, galera, é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui dois vetores, tá? Aonde eu tenho um vetor C, um vetor D. E aí o que eu vou fazer? Já que agora eu já te apresentei essa parte aqui, eu vou fazer já a mesma coisa para você entender como que vai ficar aqui, ó. Meu vetor R vai ser igual ao meu vetor C mais menos o meu vetor D. OK? Aí você analisando essa forma, essa expressão aqui, vamos dizer assim, o que você já conclui e entende? Agora eu estou fazendo o inverso, perceba? O que eu fiz? Eu primeiro te mostrei o desenho para depois chegar nessa fórmula, né? Agora que eu já tenho essa fórmula, já estou te mostrando já aqui para você entender, olhando, batendo o olho aqui nessa parte para você já conseguir entender. Então, ou seja, aqui eu tenho menos D. O meu C é positivo, então ele vai ficar com as mesmas propriedades dele. E aqui o meu D, opa, menos D, não é D. Ele deu o vetor C e o vetor D. Então é menos D. Então se é menos D, é um vetor oposto. Então lembra vetor oposto que eu vou ter que fazer? A minha extremidade não vai ser mais aqui a minha seta, vai ser na origem dele. Entendeu, galera? Então fica aqui a extremidade. Agora eu vou redesenhar ele para você entender melhor como que fica, tá? Então eu vou fazer o meu vetor C aqui, tá? Ó, meu vetor C. Então vai ficar dessa maneira, né? Ó, meu vetor C. Então meu vetor C fica assim. O meu vetor D, ele vai ficar dessa forma, só que ele tá para cá, né? Então eu vou fazer ele o oposto, né? Então, ou desenhando o oposto dele, eu vou fazer nesse sentido. Eu vou colocar meu vetor D para cá, com a seta do outro lado. OK, galera? Então, o que acontece aqui é o meu vetor D. Agora sim eu tenho o método, eu vou fazer pelo método paralelogramo. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse vetor D e vou arrastar paralelo aqui, ok? Ó. Vou fazer um tracejado, ok? E também vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui, nesse cara, ó. Vai ficar dessa seguinte maneira, ó. Vai ficar dessa forma. Ah, eu achei o ponto aqui, não achei, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar a minha resultante aqui de verde, ó. A minha resultante vai ser aonde eles se encontraram. Então o meu vetor resultante é esse cara aqui.
Beleza, galera? Ficou um pouco pequeno, tá? Mas eu creio que dá para você visualizar e entender. Então, ó, galera, o que que eu fiz? Eu peguei o vetor C, mantive as propriedades dele, tá? Mesma coisa. O vetor D, como é oposto, eu só peguei a origem e coloquei na onde era a origem, eu coloquei a extremidade, tá? Eu só inverti ele. Então ficou menos o menos D. Ok? E aí fiz o método paralelograma, onde como consiste? Eu pego, arrasto, faço uma paralela ao vetor, faço uma paralela ao vetor, e aí eu, onde os dois pontos aqui se encontrarem, né, as duas retas se encontrarem, paralelas, eu traço o meu vetor resultante. O meu vetor resultante é esse aqui. Beleza? Bom, galera, eu vou agora te explicar um pouco sobre multiplicação também por número real. Será que tem como a gente fazer uma multiplicação de vetores por um número real? Isso que eu vou te ensinar agora, ok? Bom, galera, é o seguinte então, né? Multiplicação por número real. Será que eu consigo fazer essa multiplicação? A gente consegue sim, tá, pessoal? Então, como é que acontece? Eu tenho aqui dois vetores, tá? Um vetor A, ok? E o vetor B. E aí o que eu fiz? Eu vou fazer a multiplicação desses vetores. Então eu tenho um vetor A e o meu vetor B ele é igual a esse vetor aqui em preto, ele é menos 3 vezes o vetor do A. Então o que eu fiz aqui, galera? Eu peguei o módulo dele, do vetor A, e aumentei 3 vezes. Ok? Esse é o meu vetor B. E aí você vai se perguntar, e você perceba, por que que a origem dele tá, né? No caso, a direção eu mudei, né? Um está aqui para a direção dele, né? No caso, ambos estão na horizontal, porém eu mudei o sentido dele. Um está apontando para a direita e outro está para a esquerda. Por que que eu fiz isso? Pelo sinal aqui, ó, galera, é menos, então é vetor oposto. Então meu vetor B, ele é o oposto do A, ok? Então ele é o oposto do A. E só que ele é 3 vezes maior que o A. E aí então eu peguei o meu módulo, o comprimento dele, certo? E aumentei em 3 vezes, tá? E troquei o sentido, tá bom? Então é um exemplo que eu quis passar para vocês, mostrando o vetor oposto, tá? E que multiplicação por um número inteiro, né? O número inteiro. E aqui já o outro exemplo, o que que eu fiz, galera? Eu mantive o mesmo sentido, né, para vocês, ambos estão apontando para a direita dos meus vetores A e B, porém eu fiz uma multiplicação com fração. Por quê? Para te passar e para te informar que a gente consegue sim fazer uma multiplicação de vetores por um número real, ou seja, por um número que não significamente pode ser só por inteiro, né? Como nesse caso aqui um 3. Pode ser fracionado, pode ser número com vírgula, tá? Pode ser com fração. Então dá sim para a gente fazer. E aí o que eu fiz, né? Multipliquei então o meu vetor B, né? Aqui no caso, né? O meu vetor B vai ser 2 quintos do A. Então, ou seja, ele vai ser menorzinho, né? Então ele vai ser menor em relação ao A, ok? Bom, galera, agora eu vou colocar, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Todos são 4 exercícios. Eu vou colocar o exercício na sua tela, tá? Primeiro exercício na nossa aula de hoje, então fica de olho aí na sua tela que eu vou colocar ele, ok? Qual a relação entre os vetores M, N, P e R representado na figura? Bom, pessoal, esse exercício, né? Exercício interessante, aonde a gente tem que prestar atenção, que ele te dá quatro vetores, né? E aí a gente tem que entender, e a grande sacada e a grande dica que eu vou dar para vocês nesse exercício é vocês perceberem aonde que está saindo a origem e aonde que está chegando, eles estão se encontrando, né? Perceba que aqui, ó, nesse caso, eles estão saindo dois vetores, né? A origem e estão chegando aqui um vetor com outro vetor. Então a gente precisa fazer a sequência, né, de quais formas que ele pode chegar, né? Então como a gente pode fazer? A gente vai escrevendo por um caminho e pelo outro, né? Percebendo a conexão dos vetores. No caso, galera, aqui ó, eu tenho primeiro M, né? Conectou com o N, chegou no ponto. Depois foi o P, chegou mais o R. Então a gente pode reescrever da seguinte maneira, né? A gente pode colocar aqui, ó, que o vetor M
mais o meu vetor N é igual, né, ao meu vetor P mais o meu vetor R. Ok? E aí a gente vai ter que tentar, dentro das alternativas que ele te passa, a gente vai ver qual é a alternativa que é a correta, né? Que está igual a nossa resposta aqui, ok? Não vá por alternativa, ok? Porque é meio que confuso, tá? Então tenta entender primeiro esse passo, aonde tem a origem e aonde que eles se conectam, né? Aonde que eles chegam, né, nas extremidades. Então aí você consegue definir, faz por um caminho, faz pelo outro, como a gente fez. E aí fazendo dessa forma, a gente vai ficar com a alternativa, né, que é igual à alternativa C, tá? Porém na alternativa C tá escrito somente é igual, tá, galera? Porém na alternativa apareceu dessa seguinte forma, né, ó, que o P mais o meu vetor R é igual ao meu vetor M mais o meu vetor N. Isso aqui é igual a isso, tá, galera? É a mesma coisa, só tá ao lados diferentes, mas é a mesma coisa. Se tivesse algum sinal aqui diferente, aqui fosse um menos, por exemplo, aqui fosse um menos, ou aqui aparecesse um menos, aí sim seria outra coisa, tá? Mas não é só questão de mudança de lado, mas é a mesma coisa, tá? Então aí a gente fica com a alternativa C, ok, galera? Eu vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? E aí depois eu volto com a resolução, ok? E para você treinar, não esquece, né? Tenta fazer o exercício, ver se você consegue fazer. Caso se você tiver alguma dúvida e não conseguiu acertar, aí você acompanha a minha resolução, tá bom? Galera, então ó, de olho na sua tela aí que eu vou colocar ele. Para o diagrama vetorial abaixo, a única unidade correta é... Bom, pessoal, esse exercício da PUC São Paulo é um exercício onde ele pede a única igualdade correta, né? Ele representa esses vetores para a gente, né? Tem 3 vetores aqui no caso, tá? E aí a gente precisa analisar as alternativas, né? Que ele também passa para a gente, tá? E, primeiramente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro exercício. Verificar as origens e as extremidades, quais são os vetores que estão chegando. Ó, perceba, aqui eu tenho a origem, né, saindo 2 vetores desse ponto, né, e tenho também 2 vetores chegando aqui, né, o C e o A, chegando nas extremidades de ambos, né. Então a gente pode fazer por esse caminho, ok? E aí, ou pela soma da seguinte maneira, né? A gente também pode dizer que se eu pegar o meu vetor B e mais o meu vetor C, que eles estão em sequência, né, conectados, eu peguei a origem do meu C, liguei, conectei com uma extremidade do meu B, seria o meu vetor A, né? Aqui seria a resultante dessa soma, tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma, né? A gente vai pegar aqui o meu vetor A, né? Então, ou seja, se eu tenho, né, que o meu vetor B mais o meu vetor C é igual ao meu vetor A, concorda comigo? Porque eu somei o meu vetor B mais o meu vetor C, que eu peguei como que faz a resultante no caso, né, dessa soma. Eu pego o meu vetor resultante, que no caso aqui seria o A, eu pego a origem dele, pego no primeiro vetor e ligo a extremidade do meu último, certo? É assim que se faz a resultante. Então o meu vetor A seria isso. Aí você analisa as alternativas, você não chega em nenhuma alternativa, né, correta aqui de acordo com as alternativas que ele te dá. Aí você vai ter que trabalhar, né, com a mudança de sinais aqui, né, para você conseguir chegar na resolução que ele te dá lá, ok? E aí no caso a gente vai ficar como, né? A alternativa C é a que se enquadra, porque se eu se eu manter, né, o vetor C aqui, né, vai ficar a mesma coisa, ó. O vetor C vai ser igual ao A, né, o vetor A, menos o B, porque eu vou passar o B para o outro lado, porque eu mantive o C aqui, certo?
Eu isolei o C, o vetor C. Então o meu B vai passar para o outro lado negativo. Ok? E aí vai ficar o vetor C igual a A menos B. Perceba que na alternativa ele não está escrito dessa forma, né? Está escrito A menos B igual a C. Porém é a mesma coisa, tá, galera? Só muda o lado que eles estão escritos, né? Mas é a mesma coisa. E aí a gente fica com a alternativa, né? Ó. Então a alternativa C. Ok, galera? Bom, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Fica de olho que eu vou colocar ele, tá bom? Na figura são dados os vetores A, B e C, sendo U a unidade de medida dos módulos desses vetores. Pode-se afirmar que o vetor D é igual ao vetor A menos o B mais o vetor C, tem o módulo. Bom, pessoal, esse exercício, né, da Unifesp caiu lá em 2002. É um exercício onde ele te dá 3 vetores, tá? Ele fala que uma unidade, né, U, né, é 2 quadradinhos nesse sentido da vertical, tá? E aí ele fala, né, que você precisa calcular, né, a medida, né? Qual que é a unidade de medida do módulo desses dois vetores, do D é igual a o vetor A, né, menos o vetor B mais o vetor C, ok? Então ele te dá essa informação aqui, tá? E aí o que você precisa fazer? Fazer essa soma, né? Essa operação aqui, ok? Perceba, galera, ó, o vetor C ele está aqui, ok? O vetor A e o vetor B eles têm alguma particularidade. Vamos ver se você consegue perceber. Eles são iguais, galera. Eles são iguais tanto no seu comprimento como na sua direção e sentido, ok? Eles são completamente iguais, tá? E aí, quando a gente fala que é A menos o B, é a mesma coisa que eu falar, né, que o meu vetor B ele é o oposto de A, ok? Se ele é o oposto de A, eu posso falar que o A, né, eu posso colocar aqui que o meu vetor A é igual ao vetor menos B. E aí para isso eu tenho que inverter o meu vetor B, tá? Eu posso inverter, eles são iguais, ok? Então se eu inverter o meu vetor B, eu vou colocar a extremidade dele para cá. Eu não posso fazer nada com ele, rotacionar ele assim, eu tenho que deixar ele assim com o mesmo comprimento. Eu só vou mudar a seta, que é a extremidade, para esse lado, ok? E aí a gente vai chegar na conclusão que colocando essa extremidade para cá é o oposto, então, ou seja, eles vão se anular. Então isso aqui, ó, essa parte aqui é zero, entendeu? Dá zero, ok? Então essa subtração aqui vai dar zero porque eles são opostos, tá? E são completamente iguais. No vetor, então só sobrou o C, né? E aí a gente vê no vetor C, ele tem 4 quadradinhos, né? No caso aqui ele tem 4 quadradinhos, né? E aí a gente sabe que cada 2 quadrados nesse sentido é uma unidade. Então se ele tem 4 é 2, né? Então é 2 unidades, então que a gente tem. Então a gente já eliminaria todas as alternativas, quer dizer, a gente eliminaria só a alternativa C, né? E aí agora você precisa ver qual que é a orientação dele. No caso, a alternativa D e a E fala que forma uma 45 graus com a horizontal. Não, não forma, ele está fazendo 90 graus com a horizontal, né? Então não é. Então só ficaria a alternativa A e B. E aí ele está falando se é para baixo ou para cima. No caso, o meu vetor C ele está apontando para baixo, né? Aqui, ó, galera. Então é para baixo, tá? Então ficaria a alternativa B, ok? Então ele está com um 2U, né? E a sua orientação é vertical, ok? E para baixo, tá? Para baixo, beleza? Bom, galera, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? E aí depois eu volto com a resolução. Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE,
Conforme a figura abaixo, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Bom, pessoal, esse exercício, né, já é um exercício um pouco mais completo, né, um exercício já mais complexo também, tá? Aonde ele te dá aí, no caso, no caso A, B, C, D e E, né, de vetores, né, vamos dizer assim, tá? E aí a gente precisa, ele passa um monte de alternativa com sinais positivos, negativos, né? E aí a gente precisa entender a relação vetorial que está correta nesse desenho aí, tá? Então perceba, é a mesma coisa, a mesma ideia que a gente teve nos exercícios 1 e 2. A gente vai pegar, analisar a origem dele e as extremidades, qual que é o vetor desses aqui que saem mais vetores. Então no caso é esse aqui, ó. Tá saindo um vetor para cá, um para cá. Se tivesse mais, teria que ser esse vetor que a gente tinha que analisar. Esse único vetor aqui, esse único ponto, né, que chega duas extremidades. Então a gente tem que acompanhar ele. Então, ou seja, vai sair por um caminho desse caminho e vai sair por um outro até chegar nele. Então perceba, né, o primeiro caso vai ficar o vetor CB, BA, né? Então, desenhando ele, ficaria da seguinte maneira, né, galera? Eu pegaria aqui, ó, o vetor, tá? Fazeria o vetor, redesenharia, tá? O vetor. Também fazeria o vetor B, o vetor, esse segmento aqui de vetor. Tá? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, ok? E aí a minha resultante, eu vou fazer de verde, seria essa, concorda? Olha lá. Eu pego a origem do primeiro e vou até o final do último. A minha resultante seria essa, no primeiro caminho, certo? E escrevendo isso, né, ficaria como, né? Ficaria que... No caso aqui ele não pede calcular resultante, tá? Eu não vou colocar nada com resultante aqui. Eu só vou fazer o caminho. Então ficaria como? Vou fazer de vermelho, tá? Ficaria aqui, ó, CB, né? CB, BA. Ok? O outro lado, como que fazeria, né? Ficaria... Vou desenhar aqui para você. Ficaria da seguinte forma, né? Eu colocaria esse vetor, ok? Depois eu vou desenhar esse outro vetor aqui. Depois esse outro vetor. Até chegar lá no A, é o caminho que ele percorreu, tá? Agora eu vou colocar as letras aqui, né? A, o E, o D e o C. E aí fazendo essa soma, né? Eu sei que a minha resultante vou fazer de verde aqui, vou fazer de azul claro para diferenciar das outras cores. E aí eu pego a origem do primeiro e vou ligar até a extremidade do último, né? E aqui seria o meu vetor resultante, ok? Meu vetor resultante, beleza, galera? Tá? Agora eu vou escrever como que ficaria. O que eu fiz aqui? Então eu somei o CD mais o DE mais o EA, ok? CD, DE, EA. Agora eu vou juntar esses dois caras aqui. Então portanto, ficaria como, né? CB mais BA é igual a CD mais DE mais EA, ok? E aí a gente fica com a alternativa, né? A gente precisa entender e ver qual que é a alternativa que está com essa resposta, né? Aí a gente vai analisar a alternativa, ok? Bom, pessoal, agora, né, é teste mesmo, né? É você
testando, porque nesse caso aqui a alternativa não tem desse formato. Só que se você ficar fazendo esses testes de jogar os sinais para o outro lado, tal, aí você vai chegar na resposta. E a alternativa é a D, tá? E aí eu vou te explicar como que chega nessa alternativa, tá? Então, primeiramente, a gente vai ficar lá com o caso o EA, tá? Eu vou manter ele positivo, tá? Eu só tô colocando ele reescrevendo do outro lado da igualdade, tá? O meu CB eu vou passar por outro lado, tá? Então aqui no caso ele vai ficar menos o CB. O meu DE vai ficar positivo. É igual, né? O BA está desse lado, ele vai ficar negativo, né? Então vai ficar o BA menos o CD, ok? Então eu só alterei os sinais, né? E passando de um membro para o outro da igualdade, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que isso, tá, galera? Então, como que ficaria no caso? A gente ficaria com a alternativa, né? Como eu já falei anteriormente, a alternativa D, ok? Então ficaria com essa alternativa. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Espero que gostem, tá? Se você gostou, não esqueça, né, de deixar o seu like no vídeo, que ajuda muito, tá, pra mim. E também compartilhe, espalhe esse vídeo, né, e o meu canal Fisicando Fácil para os seus amigos nas redes sociais, para as pessoas que precisam de uma força em física, tá bom? Valeu, muito obrigado, bons estudos, tá? E até a próxima.